Olá, Padre Juarez, meu nome é Nilcélia, sou de São Paulo. Eu gostaria de saber por que a igreja oferece só a hóstia e não o vinho, sendo que Cristo diz que recebei e tomais o meu corpo e o meu sangue. Nilcélia, muito obrigado pela sua pergunta, uma pergunta muito interessante. Muitas pessoas já me fizeram também esse questionamento, mas vamos lembrar o seguinte. Primeiro, o que você está falando, você está se referindo à comunhão sob as duas espécies. É isso que nós chamamos na igreja. Quando a gente comunga do precioso sangue e do corpo de Cristo, sob as espécies do pão e do vinho, nós estamos comungando sob as duas espécies. Você sabia que desde o começo da igreja sempre foi assim? No começo da igreja sempre se comungava do pão e do vinho. Todas as missas que eram celebradas no início do cristianismo, no início da igreja, eram celebradas com os fiéis recebendo o pão e o vinho consagrados. Mas o que aconteceu? A igreja foi crescendo, 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 e um número enorme de pessoas impossibilitou que a gente fizesse a comunhão sob as duas espécies. Imagine você que nós teríamos que dar para o fiel tomar o vinho e comer o pão consagrados. E isso ia aumentando muito o tempo da cerimônia, ou seja, por causa do número muito grande de fiéis, a igreja ela percebeu que nós poderíamos comungar somente sob uma espécie, do pão. E por que a igreja faz isso? Nós temos a certeza, a compreensão de que no pão e no vinho consagrados estão completamente corpo, sangue, alma e divindade. Lembra? Corpo, sangue, alma e divindade. Tanto no pão quanto no vinho consagrados. Ora, se eu como somente o pão, eu recebo corpo, sangue, alma e divindade. Se eu comungo somente do vinho consagrado, eu recebo da mesma forma corpo, sangue, alma e divindade. Independente se eu comungar somente o vinho consagrado ou o corpo ou o pão consagrado, eu estarei recebendo completamente Jesus, corpo, sangue, alma e divindade. Ou seja, Jesus está plenamente e completamente no pão consagrado, como Jesus está completamente e plenamente no vinho consagrado. Então, a igreja percebeu que não teria importância se nós comungássemos somente do pão consagrado ou do vinho consagrado. E aí, a igreja passou a ter um costume de se comungar somente o pão consagrado, porque ali estaria plenamente Jesus em corpo, sangue, alma e divindade. Mas a comunhão sob as duas espécies ainda continua acontecendo. Ela acontece quando nós temos uma celebração com um pequeno número de pessoas, ela acontece quando nós temos uma celebração de repente num retiro, ela acontece quando nós temos mais tempo para a celebração, ela acontece. E eu conheço muitas paróquias e igrejas que mesmo tendo um grande número de fiéis, optaram por dar a comunhão sob as duas espécies. Então, não é que ela deixou de existir, ela deixou de ser uma prática comum justamente para não deixar a celebração mais longa, mais comprida e assim afastar as pessoas da celebração, porque de repente a celebração se tornaria muito, muito longa, tá bom? Mas a comunhão sob as duas espécies é um valor, é um costume, é uma prática que continua existindo na igreja.